E aí, minha gente, voltei com os nossos assuntos acadêmicos, né? Que saudade, né, pessoal, de falar sobre isso. E hoje eu vim falar para vocês sobre introdução na prática. Mas eu não vou começar na prática. Eu vou começar falando sobre alguns pontos, porque assim, deixa eu abrir um parêntese, né? Essa semana eu vou participar de uma banca pela primeira vez e eu tava corrigindo o trabalho da moça, né? E aí eu percebi um erro muito comum na introdução, que é o que eu sempre falo para vocês. A introdução, ela é formada por um conjunto de elementos. O arranjo desse conjunto de elementos, né, o arranjo, a forma como eles são colocados, garante o êxito da sua introdução. E aí o que eu percebo? Eu percebo que assim, a fase do projeto, gente, é uma. A fase da elaboração do trabalho em si, de transformar todos os tópicos em redação de texto, é outra. E ela é extremamente fundamental para o êxito do trabalho, para o trabalho ficar ok. E aí uma coisa que eu percebo muito, gente, é que os elementos do projeto são apenas jogados na introdução. Ou eles são jogados de forma compartimentada, como estão no projeto, ou eles são jogados trazendo um contexto que está muito desconexo, que falta os elementos de liga, os elementos de coerência, de coesão, que são extremamente necessários na redação de um texto. Então a gente tem que harmonizar esse texto, a gente tem que trazer as ligas, né? Que são aqueles elementos, aquilo que eu sempre falo, um elemento chamando o outro. Então, qual é o primeiro passo da introdução? Vamos falar dos passos e depois a gente faz de forma mais aplicada, mostrando. O primeiro passo da introdução é a contextualização da temática. Você não pode começar dizendo, meu trabalho é importante, ou então, este estudo trata sobre isso. Não comece assim. Comece dizendo o que é o seu problema, né? O que é a sua temática. Discuta com as suas palavras. Claro que colocada de uma forma acadêmica, mas sempre busque discutir com as suas palavras, com aquilo que você entende sobre o assunto, sabe? Então, você começa falando sobre, por exemplo, o meu objeto de estudo, a avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem é um processo, é um recurso que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, ela acontece dessa forma, ela é isso, ela é aquilo outro, e eu vou para o contexto. Aí eu faço a ponte. Dessa forma, se faz necessário sua discussão, porque eu acho um ponto de que é necessário realmente ser discussão, então seja um aspecto formativo do professor para avaliar, eu vou buscar um aspecto que ligue a minha problemática, para me introduzir a justificativa, para me começar a justificativa. Na justificativa, eu tenho que dizer o que, o porquê e o como, né? Então eu tenho que justificar meu trabalho, eu tenho que dizer que ele é importante, mas isso não quer dizer que você vai dizer meu trabalho é importante por isso, né? Discute a relevância desse trabalho, então a gente busca as palavras bonitas que façam sentido no contexto da redação do texto. Não é apenas colocar palavras bonitas, é saber encaixar essas palavras bonitas. Depois que você constrói essa justificativa, falando sobre a relevância do seu trabalho para a escola, para o mundo do trabalho, para você, para o contexto social, você apresenta seu problema de pesquisa, porque toda pesquisa tem que ter um problema. Você não escreve, você não faz uma pesquisa simplesmente por fazer. Então, se você está fazendo isso, desliga esse vídeo, sai, que eu não quero você aqui não. Tô brincando, pode ficar. Mas aí você tem que ter um problema de pesquisa, gente. Ter uma pergunta, algo gerador, algo que te inquiete, entendeu? Tipo, entender quais os instrumentos de avaliação mais eficientes, quais os meus agropecuários mais eficientes de produzir, por aí vai, tipo, na minha área, né? Estou só aqui chutando, por favor. E aí você apresenta seu problema de pesquisa dentro de uma contextualização que ele surgiu. Mas não vai dizer, não, ele surgiu no meu quarto enquanto eu precisava de uma pesquisa. Não, pelo amor de Deus. Você vai apresentar esse problema de pesquisa dentro de um contexto acadêmico, dentro de um contexto geral. Você pode dizer que ele se deu pela prática da pesquisadora no seu âmbito de trabalho. E isso sempre colocado na pessoa que você está escrevendo. Na primeira, na terceira, você tem que trazer uma unidade nessa redação do texto também. Tá? Escolha uma só, de preferência. De preferência não, escolha uma só mesmo. E aí, quando você trouxer a sua problemática, você vai dizer os seus objetivos, né? Você traz os elementos de liga. Objetivando com isso, aí você traz o seu verbo, traz os seus objetivos. E especificamente, lembrando que no problema pode ser um problema geral e vários outros problemas subsequentes.
que vão se desdobrando do problema maior. Se transformamos enganchou tudo, em problemas menores. E esses problemas menores, eles podem te ajudar até na construção dos teus objetivos específicos. É uma coisa que eu faço muito. Eu desdobro o meu problema geral, a minha pergunta geral, nos problemas específicos, e eles já geram o problema maior, meu objetivo geral, e os problemas pequenos, os objetivos específicos. E o que são os objetivos específicos? São os meios de alcançar o objetivo geral. Então, não é qualquer coisa que a gente coloca, ou coisas inalcançáveis, ou coisa que a gente não faz no trabalho, nos objetivos específicos. A introdução não é só cumprir tabela, pessoal. A introdução é o carro-chefe do teu trabalho. É o que vai garantir a fluidez da leitura, o entendimento do que tu pesquisou, do que tu quis dizer, do que tu... Entende? Depois que a gente lê a introdução, a gente tem uma ideia do que vem pela frente. Então, esse carro-chefe tem que estar bem organizado. Só um minuto para me respirar. Tem que estar bem organizado. Quando tu termina esses objetivos específicos, tu vem dizer, hipoteticamente, como é que tu poderia responder a tua pergunta. Tu vai trazer algo com base ali na tua vivência, naquilo que tu já observou de forma acadêmica. Repita comigo. Acadêmica. De forma acadêmica, aquilo que você está discutindo. Chegou uma mensagem bem na hora que eu tô falando. Por que eu não desligo essa internet? Por quê, hein? Você tem que trazer uma resposta para sua pergunta academicamente bem colocada. Não dizer, eu acho que é por isso, outro. Não, você elenca com base naquilo que você observa, naquilo que você... E você traz hipoteticamente uma resposta. Isso não quer dizer que é de fato uma resposta explícita. Ela pode ser implícita, né? Pode estar ali nas entrelinhas, sabe? E eu gosto mais dessas, porque fica um caráter mais elegante no texto, sabe? Fica uma coisa mais bem colocada. A pessoa sabe que é hipótese, mas a pessoa colocou assim de uma forma genial. Mas não se cobre muito com isso, tá, gente? Isso pode fluir naturalmente, tá? E aí a gente tem outro ponto, que é a metodologia. Uma síntese da metodologia também na introdução. Por isso que eu gosto de fazer a introdução. Quando eu faço antes e faço depois, porque eu faço um esboço, depois eu retorno para me findar esse esboço, ajustar, porque eu já tenho uma leitura do arcabouço teórico, né, da minha discussão teórica, e já tenho os meus achados, meus resultados, as minhas conclusões. Então, quando eu volto, a fluidez da introdução, ó, é muito mais rápida. E aí você traz esses aspectos metodológicos de uma forma sintética, tipo essa pesquisa, como caminho metodológico adotou-se nessa pesquisa, tanto a pesquisa a pesquisa teórica, com base nos autores que contextualizam a temática, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, artigos, revisão, de forma sintética, tá? É uma síntese. Também foi-se a campo, em busca de alcançar o nosso objetivo geral. Você vai construindo, aí você diz a sua instrumentação, o seu público, quem é o seu público, quantas pessoas, o instrumento que você usou, a forma como você analisou os dados, a forma como você descreveu os dados, isso é muito importante. E aí você termina chamando o parágrafo seguinte, como se verá a seguir. Aí, o último parágrafo da introdução. Você vai dizer como está organizada os capítulos que virão à frente, né? Os capítulos a seguir. Então, você pode fazer uma síntese de como o seu trabalho está organizado em um parágrafo. Ou dois, dependendo do seu trabalho. Se for um artigo, Se for uma monografia, pode ser 2. Pode ser até 3, né? Que dá uma aumentadazinha na introdução, mas nada de encher linguiça. Escreva realmente necessário, porque se você escrever bem, se os elementos estiverem bem colocados, bem alinhados, o seu trabalho vai ter êxito. Não tem pra onde correr, gente, não tem pra onde correr. Vai ser um trabalho excelente. Se esses elementos estiverem dessa forma colocados, ligados, coerentes, coesos, né, um chamando o outro, tudo bem harmônico, academicamente, escolhido a forma gramatical de se colocar, tudo isso harmonizado, a sua introdução vai ser o carro-chefe, vai ser sucesso, entendeu? A pessoa que lê, ela vai dizer, olha, a tua introdução está muito bem organizada, os elementos estão extremamente ligados, um chama o outro, e a gente tem uma ideia geral do teu trabalho na introdução. Gente, como não é nossa intenção deixar esse vídeo muito extenso, eu não vou poder mostrar os exemplos de introdução hoje, vai ficar para uma parte 2. Mas aí eu tive uma ideia para fazer o parte 2 na prática, que é as 5 primeiras pessoas que enviarem a sua introdução para o meu e-mail, que vai estar aqui embaixo no box de informação, eu vou fazer a correção e elas vão ter que, claro, me conceder permissão para fazer a parte 2 desse vídeo, que é a introdução na prática, onde eu vou verificar e corrigir os elementos da introdução que eu descrevi aqui no vídeo. Então, apenas as 5 primeiras pessoas que me enviarem, eu vou fazer essa correção à mão
dela toda e vou gravar a segunda parte fazendo essa correção para dar as dicas para vocês de uma forma mais prática, tá? Meu e-mail vai estar aqui no box de informação e lembrando, é os 5 primeiros. 5, só 5, 10 não, 5 primeiros, né? E aí a gente escolhe um que nos dê permissão para fazer o vídeo, tá bom? Então não deixe de curtir esse vídeo se vocês quiserem vídeo nesse estilo aqui no canal. Quiserem que eu grave, porque eles são vídeos mais extensos e que requer mais trabalho na edição. Então vocês garantem o like, divulguem aí nos grupos da faculdade, no grupo dos amigos, no grupo das turmas de vocês que vocês participam, dos grupos de estudo, né? Isso vai ajudar nosso canal a crescer e ajudar a gente a ajudar vocês, tá? Valeu, pessoal! Já ia embora sem deixar o like, né?